O medo é uma das emoções mais antigas e fundamentais da experiência humana. É um sinal de alerta natural, uma resposta biológica que nos prepara para enfrentar ou fugir de situações perigosas. Mas, além da sua função de sobrevivência, o medo também nos revela muito sobre quem somos, o que valorizamos e como lidamos com a incerteza da vida. Do ponto de vista biológico, o medo é uma reação do sistema nervoso diante de algo que interpretamos como ameaça. Quando sentimos medo, o cérebro ativa a amígdala, que envia sinais para liberar adrenalina e cortisol. O coração acelera, os músculos se contraem, os sentidos ficam mais aguçados. É o chamado estado de luta ou fuga. Esse mecanismo evolutivo foi essencial para os nossos antepassados sobreviverem a predadores e perigos do ambiente. Hoje, porém, nem sempre os nossos medos estão ligados a perigos físicos. Muitas vezes, eles são emocionais, sociais ou até existenciais. Existem muitos tipos de medo, e cada pessoa carrega os seus, de forma única. Alguns dos mais comuns incluem medo da rejeição, muito presente em relações interpessoais e na vida social. Medo do fracasso, que pode paralisar projetos, sonhos e decisões importantes. Medo da solidão, um receio profundo de estar desconectado dos outros. Medo da morte ou de doenças, ligado à nossa vulnerabilidade física e finitude. Medo do desconhecido, uma das raízes mais profundas da ansiedade. Esses medos podem ter origens em traumas, experiências passadas, influências culturais ou inseguranças internas. Em muitos casos, eles são irracionais, mas ainda assim poderosos. Quando o medo se torna um problema, ter medo não é, por si só, negativo. Ele nos protege e até nos motiva. No entanto, quando o medo se torna excessivo, constante ou desproporcional, ele começa a limitar a vida. Isso pode se manifestar em formas como fobias, como medo de altura, de lugares fechados ou de multidões, transtorno de ansiedade generalizada, quando há medo constante, sem uma causa clara, síndrome do pânico, com crises súbitas de medo intenso e sintomas físicos fortes. Evitamento crônico, quando a pessoa evita situações, lugares ou pessoas por medo. Nesses casos, o medo deixa de ser um aliado e se torna um obstáculo. Ele aprisiona, reduz possibilidades e desgasta emocionalmente, encarando os nossos medos. Lidar com o medo exige coragem. E coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de seguir adiante apesar dele. Alguns caminhos para enfrentar e transformar o medo incluem: o primeiro passo é identificar claramente do que se tem medo. Muitas vezes, ignoramos ou mascaramos nossos medos com outras emoções, como raiva ou frustração. Dar nome ao medo é um ato de honestidade consigo mesmo. Refletir sobre quando esse medo surgiu, em que contexto e como ele se manifestou ao longo da vida, ajuda a desarmar sua força. Medos não enfrentados na infância, por exemplo, podem se tornar barreiras na vida adulta. Expor-se gradualmente. A chamada exposição gradual é uma técnica usada em psicoterapia, especialmente na abordagem cognitivo-comportamental. Ela propõe que se enfrente o medo aos poucos, em pequenos passos, para construir confiança e resiliência. Conversar com alguém de confiança ou procurar ajuda profissional pode fazer toda a diferença. Um psicólogo pode ajudar a identificar padrões de pensamento que alimentam o medo e propor estratégias para lidar com ele de forma mais saudável. Muitos medos estão ligados ao futuro, ao que pode acontecer. Técnicas de mindfulness e meditação ajudam a trazer a atenção para o momento presente, reduzindo o impacto das projeções negativas. Todo medo carrega uma mensagem. Ele mostra nossas vulnerabilidades, mas também os nossos valores.
Temos medo de perder o que amamos, de falhar naquilo que nos importa, de não sermos aceitos por quem desejamos perto. Em outras palavras, o medo revela o que é essencial para nós. Por isso, ao invés de combater o medo com agressividade ou negá-lo, podemos escutá-lo com atenção. Que parte de mim está sendo protegida por esse medo? Que necessidade ele tenta atender? Ao fazer esse exercício, começamos a desenvolver uma relação mais madura com o medo e com nós mesmos. O medo é inevitável. Ele estará sempre presente em alguma medida, nos avisando, nos alertando, nos desafiando. O problema não é senti-lo, mas permitir que ele nos defina ou nos controle. A verdadeira coragem não é se livrar do medo, mas olhar para ele com clareza, acolher sua presença e, mesmo assim, continuar a caminhar. É nesse processo que descobrimos a força que temos, muitas vezes escondida justamente atrás daquilo que mais tememos.